No tutorial de hoje, iremos aprender a fazer esse porta-guardanapo todo em macramê para dar aquele toque rústico, diferente e artesanal na composição da mesa posta. E se você é iniciante no macramê, não se preocupe, ele é bem simples de fazer e você vai conseguir acompanhar no passo a passo. Então, vamos lá? E precisaremos dos seguintes materiais. Aqui eu estou utilizando o cordão de algodão de 4 milímetros, mas vocês podem fazer com outro tipo de fio, não tem problema. Só se atentem porque dependendo do tipo de material, da espessura, talvez vocês precisam cortar um pouco maior. Mas as medidas são um fio de 70 centímetros e 4 fios de 40 centímetros. Também iremos utilizar o fio de juta para fazer o acabamento, mas eu dou dicas aqui de outros materiais que vocês podem substituir, ok? E o fio de juta eu vou utilizar apenas 35 centímetros. Além dos fios, vamos precisar também de alfinetes para fazer algumas marcações, algum material que vocês tenham para desfiar o fio. Esse aqui é a escova PET, que eu utilizo bastante aqui, vai nos auxiliar nesse processo, mas pode ser também um pente de cabelo, tá? O material que vocês tiverem aí à disposição. Vou utilizar também uma cola de silicone para o acabamento, tesoura, fita crepe. A fita crepe é opcional, isso aqui vai ajudar também no acabamento, mas você pode fazer também no famoso olhômetro, só utilizando a tesoura. E outra coisa que eu quase esqueço de colocar aqui, a famosa fita métrica. Então, com todos os materiais em mãos, vamos embora para a produção. Primeiramente, vamos utilizar o fio de 70 centímetros para iniciar o nosso trabalho. Vamos colocar esse fio ao meio, é só juntar, ó, ponta com ponta, puxou, encontramos o meio do nosso fio. Eu irei marcar esse meio com um alfinete, para ficar mais didático, e vou esticar o nosso fio. Vamos utilizar esse alfinete central como base para o tamanho do nosso porta-guardanapo. Um tamanho bom seria entre 15 a 16 centímetros. Eu vou utilizar 15 centímetros, ok? Então, a metade de 15 é 7,5. Vou trazer aqui, ó, na marcação de 7,5, que é o meu ponto central. E aí eu vou ter 7 centímetros e meio para um lado e 7 centímetros e meio para o outro, totalizando 15 centímetros. Eu estou fazendo essa marcação para ficar de uma forma mais didática para vocês. E aí eu vou tirar esse alfinete central. Agora nós vamos fazer o círculo do nosso porta-guardanapo. É só juntar os dois alfinetes, dessa forma, e vamos passar o fio do lado direito para o lado esquerdo, cruzando os dois fios. Então, o fio que estava do lado esquerdo, ele consequentemente vem para o lado direito, ficando desta forma. Agora, nós vamos enrolar os fios. Como assim? Vamos pegar o fio do lado direito e passar por dentro desse círculo. E vamos levar até lá em cima, para deixar bem apertadinho. Agora, vamos fazer isso novamente, que ao todo são 3 voltas que precisamos dar de cada lado. Demos a terceira volta. Agora, nós vamos fazer isso do outro lado, a mesma coisa. Primeira volta. Segunda, terceira. Prontinho. Aqui nós vamos cruzar os dois fios, porque nessa parte de baixo iremos adicionar os outros fios com o nó inicial. Eu coloquei o círculo fixado na minha bancada com um alfinete, tá? Porque agora nós vamos adicionar os 4 fios de 40 centímetros. Então, vamos juntar ponta com ponta para encontrar o meio do nosso fio. Essa extremidade fica com essa alça. Ela vamos utilizar para fazer o nó inicial. Então, é só
levantar o nosso círculo, passa essa alça por baixo, traz ela aqui em cima, pega as duas pontas do fio, passa por dentro da alça e puxa. Vamos só organizar aqui o nó. Só tomem cuidado para não desmanchar o círculo que nós fizemos, ok? Então, fiz aqui o primeiro nó inicial. E aí, vou adicionar o segundo fio. Junta ponta com ponta. Puxa até o final. Formou essa alça. Coloca lá em cima. Terceiro fio. Repete o mesmo processo. Vamos organizando, porque como eu tô fazendo com um fio mais grosso, de 4 milímetros, ele acaba ficando mais aberto se a gente não ajustar. E agora, o último fio. Vamos fazer agora a nossa trama de nó festonê na diagonal. Para quem tem dificuldade e ainda não aprendeu, já tem tutorial aqui no canal que vocês podem aprender o nó festonê de forma detalhada e bem didática, ok? Então, vamos utilizar esses dois fios das extremidades, que foram os fios que nós enrolamos o nosso círculo, para ser o nosso fio guia. Vamos direcioná-lo na diagonal, porque essa trama de nó festonê será feita toda na diagonal, ok? Então, eu pego o segundo fio e vou fazendo aqui o nó festonê. É só passar por cima do fio guia, trago aqui por trás, entro naquela alça que se formou, puxo até lá em cima. Repito o mesmo processo, porque o nó festonê precisamos fazer 2 vezes para fechar o nó. Então, trago aqui, ó, o fio por cima do fio guia, depois aqui por trás e por dentro dessa alça. Puxo e levo até lá em cima. Repito esse processo até a metade dos fios, porque a outra parte nós vamos fazer da direita até o centro. Então, aqui eu dou a segunda volta para que possa fechar o nosso segundo nó festonê. E lembrando que eu vou fazer na diagonal, então é importante sempre estar direcionando o nosso fio de cima até o centro. Dei a primeira volta, a segunda volta. Agora, nós vamos para o nosso último nó do lado esquerdo. Ficou dessa forma. Vamos repetir esse processo do lado direito. Então, trazemos o fio da extremidade até o meio, como fio guia. E os fios de baixo serão utilizados para fazermos o nó festonê. Lembra sempre que são 2 voltas para podermos fechar esse nó. Pega sempre o fio na sequência, tá? Cuidado para não acabar pegando outro fio. Por exemplo, agora eu preciso fazer com esse. Aí tomem cuidado para vocês não fazerem com o fio seguinte, senão vocês terão que desmanchar para poder fazer novamente. Então, sempre seguindo a sequência de fios. Nosso último fio aqui para fazermos o nó festonê. E aqui vocês têm 2 opções. Podem deixar dessa forma, sem fechar os 2 fios, né? Fazer um último nó aqui para poder fechar a trama. Ou vocês podem escolher um dos lados para fazer o nó festonê e um lado ficar um pouquinho maior que o outro. Aí fica a critério de vocês. Eu vou deixar dessa forma mesmo. Podem perceber que tem um formato como se fosse, lembra um coração, né? Chegou o momento de desfiarmos a nossa peça. E eu gostaria de abrir um parêntese aqui, porque
Eu estou utilizando um fio de 4 milímetros que tem esse tipo de trama. É um cordão, na verdade, né? E a trama é toda fechadinha. Então, é bem complicado para a gente poder desfiar com a rasqueadora, tá? Aí, geralmente, o que eu faço? Esse aqui é um cordão com alma. Então, eu puxo essa alma, corto. E desfio com uma agulha. Eu venho com a pontinha da agulha e vou soltando essa trama, certo? É uma opção caso vocês façam com esse tipo de material. Mas o que eu aconselho para não ser tão demorado, eu utilizei esse porque era o cordão que eu tinha aqui mais grosso, tá? Para poder fazer esse modelo. Mas eu trouxe 2 pedacinhos aqui de outros tipos de materiais para mostrar a vocês a diferença. Esse aqui é um cordão também, só que ele é todo enroladinho, ou seja, é muito mais fácil para a gente desenrolar e depois desfiar, entende? Então, esse tipo de cordão aqui acaba sendo mais fácil para vocês fazerem esse trabalho. E essa outra opção, que é o barbante. Esse daqui é o barbante 24 fios, e vocês sabem que também ele é fácil, né, de utilizarmos a rasqueadora. Deixa eu mostrar aqui um exemplo para vocês, um exemplo prático, né? Ó, rapidinho a gente consegue desfiar o nosso fio. Então, fica aí esse parêntese. Caso vocês tenham esse outro tipo de material, fica muito mais fácil. Então, eu vou desfiar aqui os fios e já volto para a gente fazer o nó escondido. Gente, já desfiei todos os fios, mas eu vou aproveitar agora só para dar uma alinhada, arrumadinha neles. E aproveitar também para dar uma dica para vocês. Se vocês forem utilizar algum desses outros materiais que eu mostrei, né, o barbante ou esse cordão de algodão, que seja mais fácil para desfiar, a dica que eu dou é a seguinte: utilizem a rasqueadora, ela é ótima para isso. Ou pode ser também um pente de cabelo, tá? E dá para vocês fazerem esse trabalho. Mas sempre façam de baixo para cima, como se fosse mesmo penteando um cabelo. E vocês também podem separar para fazer por partes, que aí facilita o trabalho de vocês e também não deixa os fios todos embolados, ok? Então é super simples essa parte para poder alinhar os fios. Vai fazendo esse movimento de baixo para cima. E aqui nós vamos fazer o seguinte: nós vamos juntar essas partes para podermos fazer o nó escondido aqui no centro, ok? E para esse momento de finalização da peça, nós vamos utilizar o fio de juta com 35 centímetros para fazermos o nó de acabamento, que é conhecido como nó escondido, ok? Caso vocês não tenham fio de juta, dá sim para fazer com outro tipo de material. Eu sei que muitas vezes nós temos, né, no ateliê o barbante, tá? E geralmente é esse, né, o barbante 24 fios. Então, eu vou dar uma dica valiosa aqui para vocês. Se vocês tiverem esse barbante, forem fazer esse porta-guardanapo com barbante 24 fios, e nessa parte de acabamento vocês queiram que fique de uma forma mais delicada, né, porque o fio de juta ele deixa mais delicado, por não ser tão grosso assim, e também dá esse ar mais rústico, né. Então, se você tiver o barbante 24 fios, é só vocês tirarem uma quantidade de fios que deseja, por exemplo, aqui. Vou tirar 4 fios. Então, ó, puxo até dar o tamanho, né? Esse aqui eu tô com fio cortado, mas vocês podem fazer isso direto do rolo. E o restante que sobra vocês utilizam para fazer o acabamento de outra peça. Então, vocês podem, ó, tirar a quantidade de fios que deseja, vai ficar muito mais delicado o acabamento. Poderia até ser um pouquinho mais para ficar um pouco mais grosso, né, na espessura do fio de juta, mas
Dessa forma também vai deixar um acabamento muito bonito. Então fica essa opção para vocês, caso não tenham esse tipo de material. Mas vamos lá, porque eu vou fazer com fio de juta mesmo. Então aqui, para fazermos o nó escondido, vamos precisar pegar um pedaço do fio e fazer essa alcinha, ó. Essa alça daqui. Vamos juntar essa parte da franja. Eu vou posicionar aqui na frente para uma melhor visualização, tá? Mas eu aconselho que vocês façam ou de lado ou na parte de trás, por conta do acabamento. Vocês vão ver melhor, né? Quando eu finalizar como vai ficar. Não fica feio fazendo na frente, mas aí, como vamos passar cola e tudo mais, o ideal é que fique para a parte de trás, ok? Então, fizemos a nossa alça, vamos posicioná-la de cabeça para baixo e vamos começar a enrolar esse fio. Dei uma volta. Segura bem para não soltar essa parte, ok? Segunda volta. Terceira volta. Quarta volta. Quinta volta. Essa quantidade de voltas fica ao critério de vocês. Aqui eu dei 5 voltas ao total. E essa parte do fio que sobrou, nós vamos passar por dentro daquela alça que colocamos de cabeça para baixo. Então, passa por dentro. E a pontinha que sobrou aqui em cima, nós vamos puxar para que essa alça entre naquelas voltas que nós demos. E vai ficar assim. Aí, aqui é o momento, caso vocês precisem, né, organizar, dar uma puxadinha aqui nos fios, para alinhar melhor. E vamos cortar essas duas pontas, bem rente. A ponta de baixo agora. Pronto. E aqui nós vamos passar um pinguinho só de cola para garantir que não vai soltar nada. Peguei aqui a cola de silicone. Esse é o tipo de cola que eu mais utilizo aqui no ateliê, porque realmente faz um ótimo acabamento e deixa a peça super segura. E vamos, ó, com auxílio, aqui eu tenho um arame, que eu super utilizo aqui no ateliê, mas pode ser com um palito de dente, pode ser até mesmo com alfinete, ok? Não precisam comprar um arame só para isso, não. E eu empurro aquela pontinha aqui pra dentro. E faço o mesmo com essa parte de baixo. Só tomem cuidado, porque caso vocês façam com algum material que seja mais escuro, para não ficar esbranquiçado, ok? Se for mais escuro, eu aconselho vocês empurrarem primeiro a pontinha e depois vocês colocam um pouquinho só de cola aqui para não manchar nada, não ficar esbranquiçado. Pronto, agora nós vamos fazer o processo de finalização. Eu só vou pegar a rasqueadora novamente para dar uma organizada aqui nos fios. E aqui temos duas opções, ou cortar no olhômetro, ou então fazermos uma marcação com uma fita crepe. Eu confesso que prefiro cortar a franja desse porta-guardanapo no olhômetro mesmo. Mas, para quem for fazer com a fita crepe, eu vou mostrar aqui como vocês devem fazer. Eu só ajustei porque eu tinha cortado com a mão mesmo, né? Aí eu fiz esse ajuste do corte com a tesoura para ficar retinho. Então, vocês vão encontrar o meio do porta-guardanapo. Essa aqui é a parte central, certo? Então, eu vou fazer uma marcação aqui com o alfinete
até mais ou menos o tamanho que eu quero que fique o porta-guardanapo. Fiz a marcação, então eu venho com a fita na diagonal, coloco aqui e do outro lado a mesma coisa. Pronto. Depois é só tirar o alfinete. E vamos fazer o corte da franja. E esse é o resultado final do nosso porta-guardanapo. Eu, particularmente, adoro essas propostas mais rústicas do macramê. Eu acredito que dá um ar bem diferente na mesa posta, né? Foge daquele óbvio. E aqui eu vou botar no guardanapo, só para mostrar a vocês esse resultado final. E é isso, eu espero que vocês tenham aprendido, tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e até o próximo tutorial. Um cheiro!